Diante da farsa eleitoral mais escancarada dos últimos anos, quem ficou pior na foto não foram os governantes de países autocráticos, de ditaduras, que rapidamente vieram a público parabenizar Nicolás Maduro. Ou alguém tinha dúvida de que Maduro seria efusivamente cumprimentado pela bela vitória por países como Cuba, Nicarágua, Irã, China, Rússia e Coreia do Norte? Quem ficou pior na foto, adivinha, não foi Putin, Kim Jong-un, nem Daniel Ortega. Eles, pelo menos, foram autênticos, não fizeram pose de democratas que nunca foram. Se manifestaram da forma que já sabíamos que iriam se manifestar, prestando homenagens a um tirano que se agarra ao poder pela força, como eles mesmos fazem. Quem ficou mal na foto, ruim, feio mesmo, foi o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. E o partido dele, o PT, com todo o respeito ao povo venezuelano, esse mérito ninguém tira de Maduro. Em seu golpe eleitoral, Maduro expôs a pior face de Lula e do petismo, que é a face do sujeito dissimulado, que falseia a verdade, que faz pose de democrata, mas passa pano para ditadores. Presidente do país mais influente da América Latina, Lula disse que não tem nada de anormal na situação da Venezuela. Veja que ele afirmou isso quando já estava em 11 e subindo a contagem do número de mortos nos protestos contra o golpe de Maduro. Nada de anormal, disse e afirmou ainda. Tem uma eleição, tem uma pessoa que disse que teve 51%, teve outra pessoa que teve 41%, entra na justiça e a justiça faz. Lula faz de conta que não sabe que o sistema judicial venezuelano é um fantoche, totalmente subordinado ao governo de Maduro. Ele faz de conta que ninguém sabe que a ditadura chavista prendeu líderes políticos, impediu oposicionistas de concorrer e colocou milícias paramilitares para coagir os eleitores nos locais de votação. Ele não deu um pio sobre as mortes, repressão violenta e prisões. É normal que tenha uma briga, disse Lula. Nem ele nem ninguém pode se fazer de desavisado. Veja só isso. Em 2021, a Comissão Internacional de Juristas da América Latina apresentou um relatório sobre a Venezuela, denunciando a parcialidade do Poder Judiciário, que é controlado por Diosdado Cabello, presidente do partido de Maduro, o Partido Unido Socialista da Venezuela, PSUV. Veja o que disse o vice-presidente da Comissão de Juristas, Carlos Ayala Corral, durante a apresentação do relatório. Hoje, na Venezuela, o direito à justiça não está garantido na medida em que não temos um sistema de juízes independentes e imparciais. Dado o controle que os membros do governo exercem sobre o poder judiciário, os juízes não só estão incapazes de proteger as vítimas de violações de direitos humanos e da repressão decorrentes de motivações políticas, como também o poder judicial, em muitos casos, foi utilizado como ferramenta de repressão contra os dissidentes. Isso, repito, está no relatório da Comissão Internacional de Juristas da América Latina de 2021. De lá para cá, Maduro apertou ainda mais as rédeas da Suprema Corte venezuelana. E Lula, contudo, diz que confia plenamente na justiça eleitoral da Venezuela. Se é a favor do companheiro, é confiável. Isso é o que dá para concluir desse raciocínio. Se o TSE for a favor de Lula, é confiável. Do contrário, pode haver ameaça de banho de sangue, pode haver mortes, que estaria tudo normal. Vale ressaltar o que disse o sociólogo venezuelano Guilhermo Pérez em reportagem da Gazeta do Povo. Lula tenta normalizar o que não é normal em nenhuma democracia, proclamar um candidato vencedor sem mostrar evidências de sua vitória. Imaginando que isso tivesse acontecido no Brasil em 2022 e o Bolsonaro tivesse se declarado vencedor sem que o Lula saiba quase nada sobre os resultados, ele acharia normal? Falando a um site de esquerda no mês passado, o vice-presidente do partido de Maduro, Diosdado Cabello, aquele que controla o judiciário do país, disse que os observadores internacionais iriam aprender como fazer eleições com o melhor Conselho Nacional Eleitoral do mundo, o TSE deles. O braço direito de Maduro afirmou que a militância estava empenhada no movimento 1 por 10, ou seja, cada afiliado iria mobilizar 10 pessoas para ir às urnas e votar no chavismo. Enviamos mensagens e as respostas que recebemos são para lançar foguetes, para comemorar a surpresa que vai acontecer, afirmou 2 semanas antes das eleições. Foi um ato falho. Cabello praticamente confessou que haveria manipulação.
Na verdade, não houve surpresa alguma. Sabendo do apego de Maduro ao poder e do histórico de fraudes, muitos venezuelanos fotografaram os boletins de urna. Somente uma organização venezuelana fotografou os boletins de quase 1.000 urnas, apontando que a vitória do candidato Edmundo González foi de 66% contra 31%. É praticamente o mesmo resultado das 24.000 atas eleitorais divulgadas pela oposição. 67% dos votos para Edmundo González e 30% para Maduro. O governo Maduro não divulga as atas eleitorais porque, na prática, elas já foram divulgadas e mostram que ele não quer conceder. Ninguém duvide que daqui a pouco surjam um monte de atas paralelas fabricadas para dar a vitória a Maduro. Até o presidente americano Joe Biden telefonou para Lula para passar-lhe um sabão e cobrar posição mais firme contra os abusos na Venezuela. Ao dizer que não tem nada de anormal no país vizinho, Lula só não foi pior do que o partido dele, o PT. Esse teve ainda mais cara de pau, cometeu o disparate de saudar o processo eleitoral venezuelano e chamar Maduro de presidente reeleito. E o Zé Dirceu, aquele mesmo condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por propinas em contratos com a Petrobras. Esse teve a pachorra de afirmar que o sistema da Venezuela é seguro e inviolável. Seguro e inviolável. Ironicamente, para um petista, elogiou até o voto impresso. Não dá para não mostrar a comemoração do MST. Essa fala por si mesmo. Veja só como destacaram em sua página. Movimentos populares defendem a vitória do povo venezuelano com a reeleição de Nicolás Maduro. São absurdos, contradições, desfaçatez que não devem passar despercebidos pelos eleitores brasileiros. A incoerência é gritante. O regime de Maduro, assim, tem o mérito de mostrar quem é quem na política tupiniquim. Agora dá para entender quando Lula disse que o conceito de democracia é relativo. Como alerta editorial da Gazeta do Povo, Lula está apenas preparando o terreno para validar a permanência do ditador no poder. Assim que ele tiver em mãos o primeiro pedaço de papel, relatório ou decisão judicial que lhe permita reconhecer a declaração de vitória feita pelo Conselho Nacional Eleitoral Chavista, Lula o fará. E ainda dirá que a oposição precisará aceitar tudo sem reclamar. Anote isso. Pode ser também que Lula até encene uma briga ou discordância com o ditador venezuelano para fins de marketing e autopreservação. Mas o que ele e o PT fizeram até aqui abriu ainda mais os olhos dos brasileiros para que tipo de gente nos governa. Devemos essa a Maduro, mérito dele. Por vias tortas, ele expôs o pior de Lula e dos petistas. Ficou escancarado. Olha, existe uma razão muito forte para você assinar a Gazeta do Povo. Fugir do ruído. O jornal tem mais de 70 jornalistas e 30 colunistas acompanhando tudo o que acontece com muito profissionalismo e seriedade. Os assuntos são selecionados com cuidado para que você não perca o que importa. E as análises da Gazeta do Povo aprofundam o que é mais complexo para você entender e criar a sua própria opinião. Quer subir de nível em como você se informa? Vou dar o caminho mais fácil. Na descrição do vídeo ou no QR Code, na tela, tem uma oferta para você experimentar a Gazeta pagando um valor simbólico. R$1 por mês durante 3 meses. Se não gostar, você cancela quando quiser. Você vai ver como é viajar de primeira classe no debate público. Ative agora o seu acesso. Você está ouvindo a risada dos corruptos e do pessoal da censura. Eles podem até achar que você não está nem aí, mas eles deveriam se preocupar, porque existem pessoas como eu e você que não vão desistir do Brasil. Mesmo que muitos ignorem os fatos, ainda existe jornalismo sério. E tem um jornal no Brasil que ainda se posiciona, que briga para construir um país melhor. É a Gazeta do Povo. E você pode ter certeza de que tem muita gente torcendo contra a Gazeta. Por isso eu peço para você clicar no link e assinar agora o melhor jornal do país. Lá você vai ter as notícias que importam e colunistas como Constantino, Lacombe, Guzzo e muitos outros. Clique no link e assine antes que roubem a sua liberdade.